Olá, meu amigo, minha amiga, mais uma injeção de motivação. Hoje é a motivação número 6, a injeção número 6, e eu vou falar sobre entusiasmo. Entusiasmo que é talvez o poder mais forte que uma pessoa pode ter para conquistar os seus objetivos de vida. Se você está adentrando o grupo hoje, nós temos um método chamado Método de Motivação 365. O que é isso? Você, todos os dias, recebe uma injeção de motivação e você vai seguindo uma sequência. Número 1, número 2, número 3. É um passo a passo. Cada um dá o seu passo conforme a sua disponibilidade de tempo. Tem gente que vai dar desculpa assim. Eu não consigo baixar os vídeos, eu preferia que fosse no WhatsApp, porque é mais fácil, eu baixo, depois eu ouço. Tem gente que vai falar, o vídeo tem mais de 15 minutos, tem 20 minutos, eu não posso perder esse tempo. Aí eu pergunto para essa pessoa, ela talvez assiste 1 hora de televisão, só vendo desgraça, novela que não soma nada na vida dela. Ela talvez esteja preocupada com o jogo do Corinthians, do Palmeiras, ou sei lá de quem. E ela assiste lá o programa esportivo todos os dias, que não vai levar ela a lugar nenhum. Mas ela não quer nem investir tempo na vida mais preciosa que ela tem, que é a própria vida. Ela não quer investir 15 minutos do seu dia para ouvir algo que pode transformar a sua vida. Então essa pessoa, em primeiro lugar, ela não está entusiasmada, né? Ela, na realidade, ela vai achar o quê? Pontos de resistência que ela mesma vai criar, são as famosas desculpas para que ela não prossiga o caminho, que é o que faz a maioria. A maioria entra num grupo de motivação ou lê um livro de autoajuda, ou vai numa igreja, mas logo fracassa. Por quê? Porque inventa desculpas, inventa uma série de detalhes que vão afastar ela do resultado. Mas você que é uma pessoa diferente, você que é uma pessoa esforçada, você vai com tudo para cima e isso é o que vai te dar resultado. A injeção número 6 é a conexão com o entusiasmo. Por que as pessoas perdem o entusiasmo? Em várias situações da minha vida, eu cedia, na realidade, a talvez o pensamento negativo ou talvez a palavra desmotivadora de alguém. Todos nós somos seres individuais, mas vivemos através de um processo coletivo. É muito fácil você descobrir isso. Você, por exemplo, você tem um pulmão, não é? Onde você inspira o oxigênio. Você está fazendo isso pelo seu corpo físico, mas o oxigênio ele é coletivo. Então, se alguém fizer fumaça aqui no ambiente, todo mundo que está respirando vai ser contaminado. A mente é exatamente igual. Se você tiver numa faixa de vibração mental boa, mas a grande maioria estiver do seu lado, estiver vibrando negativamente com pensamentos negativos, você provavelmente será contaminado. E aí eu pergunto, em que cenário que nós vivemos hoje? Um cenário totalmente desmotivante, principalmente aqui no Brasil, no momento que nós estamos hoje. O tempo inteiro as pessoas falando do problema do governo e da presidente e corrupção e nada dá certo, o país está retraído, ninguém compra nada, ninguém faz nada, não tem dinheiro para ninguém. E a maioria começa a acreditar que isso é a realidade. Claro que o governo tem problemas, e eu não estou aqui para defender ninguém, muito pelo contrário. Né? Eu acho que o que tem problema tem que solucionar. Mas as pessoas, ao invés de trazerem soluções, elas trazem o quê? Problemas. E as palavras que elas usam, os pensamentos que elas têm, acabam desmotivando, desconectando você do seu entusiasmo. Então esse é o grande problema
que acontece com a maioria que está entusiasmada e recebe talvez uma palavra desmotivante. Ela consegue te desconectar. Você está hoje motivado, você está me ouvindo no Instituto de Motivação todo dia, e aí você está toda feliz, você está toda com um brilho novo na sua vida, e aí você comenta isso com alguém, só que essa pessoa está totalmente desmotivada na vida dela. Alguns vão junto com você, porque são pessoas mais espertas, e falam, poxa, se essa pessoa está melhorando, eu vou também. Mas a grande maioria, e escute o que eu digo, a grande maioria vai jogar contra. Qualquer iniciativa que você tiver, eles vão jogar contra. Se você vai abrir um negócio novo, eles vão falar que não vai dar certo, que é difícil. Se você vai prestar um concurso, é quase impossível. Se você quer pegar uma faculdade federal, é praticamente impossível. A maioria das pessoas já tem esse bloqueio mental, porque vivem conectadas a essa mente coletiva, na realidade, esses pensamentos coletivos que atingem a grande maioria, e elas cedem, elas perdem o entusiasmo pela vida. Então, por isso é tão importante, eu sempre digo, né? Você pode cuidar do seu corpo, você pode cuidar da alimentação que você tem, você pode dormir muito bem, mas sem entusiasmo, você não vai conseguir viver mais feliz, realizar mais. O entusiasmo é, na realidade, essa energia que vem de algo maior, na realidade que é Deus. Você pode chamar do nome que você quiser. Uma mente totalmente voltada para as coisas de sucesso, né? Tudo que foi criado por Deus é um sucesso. Para Deus não existe pontos de resistência. Para Deus não existem dificuldades. Basta você ver o universo. Basta você olhar o quanto é harmonioso tudo na natureza. Deus criou tudo. E toda a natureza Ele criou com uma função. Tudo que está na natureza tem função. E se Ele deu a função para aquele determinado animal, ou um mineral, ou enfim, se Ele deu é para ser usado. Porque a natureza, ela simplesmente descarta o que não está sendo usado por ela. Tudo é reaproveitado. Então você tem uma opção hoje. Você que está me ouvindo agora, que se começou por esse programa, por essa injeção, você pode escolher. Não faz mal. Mesmo que você não tenha ouvido os outros áudios ainda. Você vai viver no entusiasmo, que é a conexão com Deus, que é você acreditar 100% na possibilidade de melhoria da sua vida, e não importa em que situação que você se encontra hoje, ou você vai ceder para o pensamento, para a mente coletiva da grande maioria, que não consegue sair do lugar e fica reclamando, desmotivando pessoas, criticando, assistindo novela, assistindo programa esportivo, investindo todo dia no mesmo modelo de pessoa e tendo sempre os mesmos resultados. O entusiasmo é para a minoria. E o mundo, na realidade, ele é dominado pelas minorias. Você já percebeu isso? A grande soma de dinheiro está nas mãos de quem? De uma pequena minoria. O poder, de forma geral, está na mão de quem? Da minoria. Mas será que esse é o motivo... esse motivo da minoria dominar o mundo é porque ela é mais forte em termos de poder, ou ela está focada com mais entusiasmo?
Se você analisar as pessoas que dominam, os líderes de qualquer área, seja um líder religioso, um líder político, um líder financeiro, até lideranças de forças armadas, enfim, não importa qual área, dentro da sua empresa, dentro da sua casa, a pessoa que consegue a liderança, ela é entusiasmada com aquilo que ela faz. Ela vibra positivamente com tudo que ela realiza. E, portanto, ela é uma minoria. Porque a maioria não faz isso. E a maioria não vai conseguir o poder. Você lidar com isso é uma opção de cada um. É como eu falei, vai ter pessoa que vai assistir o primeiro programa, o segundo, não vai se entusiasmar, vai voltar a viver no modelo que ela era. Não vai trabalhar os conceitos de motivação diariamente, que é o que funciona. Eu não estou aqui para enganar ninguém. Você pode perceber se na sua vida não é assim. Quanto mais ginástica você faz, melhor o seu corpo fica. Mas tem que se dedicar. Algumas pessoas querem o resultado em 2, 3 vezes, em 3 injeções. E quando o resultado for um pouco mais difícil de vir, elas vão desistir, porque elas não são entusiasmadas. Você tem que fazer o caminho oposto. Você tem que se dedicar ao entusiasmo. Eu sei que muitas vezes situações vão te tirar do seu eixo, porque muitos agora já estão adentrando no eixo. Muitos agora já estão dominando a mente e não são mais dominados por ela. Por isso você tem armas agora para lutar contra o desânimo. Você está enxergando além do que você enxergava. Nós do Instituto de Motivação, nós te colocamos, imagine uma montanha, né? Todos nós estamos subindo uma montanha. Só que na condição que você estava quando você adentrou, talvez fosse uma condição lá embaixo, né? Então hoje você já consegue visualizar um pouco mais a cidade que está à sua volta. As possibilidades, que são as habilidades de você ter posse das coisas. Você já tomou posse da sua mente. Você já se tornou o guardião da sua mente, conforme eu falei no exercício número 1. Agora você tem que tomar posse do entusiasmo. Você tem que se conectar com o entusiasmo. Você já aprendeu que você consegue expulsar da sua mente e, obviamente, dos seus sentimentos também um pensamento. Então, quando o desânimo te pega, você pode repetir: desânimo, você não tem mais poder sobre mim. Eu estou no controle. Eu escolho o que vai rodar na minha mente. E depois de fazer isso, você coloca o quê? Uma frase mental de alto impacto. Eu estou conectado com Deus e Deus é entusiasmo. Eu vibro por todas as coisas que eu faço. Eu me dedico 100% de corpo e alma. Eu gosto do que eu faço. Eu gosto do meu trabalho. Eu estou motivado com a minha vida. Eu entusiasmo as pessoas. Eu nunca levo uma palavra de desmotivação para os outros. Nunca. Então aquela pessoa que hoje tem um projeto e que está regando uma planta na casa dela, eu não sei, mas para ela é importante, eu uso o poder do entusiasmo. Eu falo: puxa, que trabalho legal que você está fazendo com essa planta. Pode parecer um trabalho pequeno, um trabalho insignificante, mas quando você dá entusiasmo àquela pessoa, ela progride. Leve entusiasmo para as pessoas e não desmotivação. Faça com que elas se conectem a essa força maior que é o entusiasmo, ao invés de desconectá-la através da desmotivação. Se uma pessoa colocou uma roupa, elogie, né? Poxa, como você está bonito. A pessoa fez uma caminhada do parque e ela precisa emagrecer, dê os parabéns. Poxa,
Que dedicação, estou vendo sua dedicação. Continue. Ande com ela, se for o caso. É isso que vai transformar a sua própria vida e a vida das pessoas que estão à sua volta. É isso que vai fazer o quê? Você formar uma rede de pessoas ao seu redor que são entusiasmadas e que vão progredir juntamente. Em certa ocasião, um grande industrial estava na sua fábrica e as pessoas, os vendedores, a sua equipe de vendas não estava mais vendendo como vendia antigamente. E aquilo estava comprometendo até a sobrevivência da sua empresa. Então, esse industrial ele precisava fazer o quê? Ele precisava descobrir o que estava acontecendo. E aí ele reuniu todo o seu povo, né? Toda a sua equipe de profissionais e perguntou para os vendedores: por que vocês não estão mais vendendo? Né? Aí o primeiro vendedor falou assim: poxa, porque o país está em crise. Porque o Brasil começa só depois do carnaval. Porque o governo é corrupto. Porque o dólar subiu. Aí ele foi ouvindo todas as pessoas que estavam falando. Até que, quando ele chegou mais ou menos no 10º vendedor, ele falou assim: vamos parar. Vamos parar por 5 minutos que eu vou engraxar o meu sapato. E ninguém entendeu por que ele falou aquilo. Né? No meio de uma reunião tão importante, aquele homem falou assim: vamos parar que eu quero engraxar o meu sapato. E ele chamou um menino que era o engraxate ali daquela empresa, né? Que prestava esse serviço para as pessoas que trabalhavam na empresa. E o menino engraxou o sapato. E ele pagou aquela praticamente uma criança, né? 12, 13 anos. E quando terminou de engraxar o seu sapato, ele voltou para toda a sua equipe e disse o seguinte: vocês viram esse menino que acabou de engraxar o meu sapato? E todo mundo notou e falou, claro, né? Ele disse o seguinte: esse menino, ele entrou no lugar de um outro rapaz que engraxava o sapato de todos os nossos vendedores aqui. O outro rapaz era mais velho, o outro rapaz tinha mais conhecimento, tinha mais força física, mas ele não aguentou engraxar os sapatos, mesmo eu pagando um salário adicional para ele. Aí eu pergunto para vocês, disse o industrial, por que essa criança de 12 anos, que entrou no lugar do outro, que não recebia nenhum tipo de ajuda de custo, conseguiu engraxar mais sapatos e até guardar dinheiro sem receber um salário? Como é que ela pode fazer isso no mesmo cenário que o outro, que vivia reclamando, que tinha uma ajuda e que não soube o quê? Modificar o cenário. Ele aceitou, na verdade, que aquilo era um emprego inferior para ele. Ele se desmotivou, ele não tinha entusiasmo. E aí todos os vendedores entenderam a lição. O cenário é o mesmo. Se você olhar, por exemplo, o Brasil há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, as dificuldades sempre existiram. Mas a maioria das pessoas faz o quê? Fica só falando nas dificuldades. A maioria das pessoas não traz soluções. Ficam só fomentando o cenário. E isso é prejudicial. Você pode estar fazendo isso hoje na sua casa. Você pode estar fazendo isso com a sua família, com o seu filho, com a sua esposa, com o seu marido. Vocês falam só de desgraça. E o resultado é qual? A desconexão com o entusiasmo. E quando você perde essa força, o resultado passa a ser medíocre.
Então essa é a lição. Resgate o entusiasmo. Leve entusiasmo para as pessoas. Pratique o entusiasmo. Não faça como a maioria que enxerga só a escuridão. Enxergue a luz. Seja você a luz que elas precisam, e assim, com seu entusiasmo, você se tornará líder e o resultado virá. Essa é a injeção de motivação número 6.